quero compartilhar com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 18. Deus falou comigo essa semana nesse texto e eu queria compartilhar com vocês sobre a cura daquele cego, filho de Timeu. Nós já falamos aqui sobre esse texto, mas cada vez que a gente estuda um texto da Bíblia, a gente relembra um milagre de Jesus, a gente vê um aspecto novo, uma nova lição, a gente aprende algumas coisas novas. Eu queria compartilhar esse texto com os irmãos. Lucas capítulo 18, verso 35 a 43. Diz assim o texto da palavra: Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no, porque pediam para se calar. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxessem. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, eu quero voltar a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, nós estamos diante da palavra deste milagre maravilhoso que o Senhor fez na vida deste homem chamado Timeu, filho de Timeu, Bartimeu. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe também com esta palavra, fale o nosso coração e talvez em nosso coração tenha algo que nos esteja impedindo de ver a grandeza do Senhor, mas ouvimos falar da grandeza do Senhor, e assim como este cego não somente ouviu falar do Senhor, mas também agora ele pôde ver o Senhor, que nós possamos ver, dá-nos a visão, para que possamos ver a direção sobre a nossa vida pessoal, sobre a vida da igreja, sobre a vida deste país, que nós possamos ver o Senhor Jesus agindo poderosamente, assim como ele disse para este homem: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ó Senhor Jesus, libera uma palavra de ordem, assim como o Senhor liberou sobre a vida daquele homem. Dá uma palavra de ordem sobre nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. É o que pedimos em nome de Jesus, que continua sendo o mesmo hoje, como sempre o foi. Teu Filho amado, poderoso para salvar. Amém. A gente estuda muitos textos da Bíblia, às vezes a gente perde o contexto, mas quando a gente volta para o texto de novo, a gente começa a descobrir coisas mais profundas. E às vezes, se a gente tira um texto do seu contexto, a gente perde outras coisas maravilhosas. Não quer dizer que o texto agora ficou preso no contexto, mas quando a gente percebe algo fabuloso, maravilhoso da parte do Senhor, a gente precisa compartilhar. Não é assim? Este homem era cego. Ele não nasceu cego. O desejo dele era voltar a ver, retornar a ver. Ele não nasceu cego. Mas ele, provavelmente, ele ouviu falar de um cego de nascença que estava lá em Jerusalém, na cidade perto de onde ele morava, que Jesus curou um homem que era cego de nascença. João capítulo 9 fala sobre esse homem.
Aquele homem cego que morava em Jericó, filho de Timeu, ele era cego, ele não era surdo. Aquele homem chamado, a Bíblia não dá o nome dele, mas alguns o denominam Bartimeu, filho de Timeu, na verdade, seria a tradução honesta desse nome. Talvez o nome dele fosse Bartimeu. O nome do pai dele, mais filho, desse a ele o seu nome. Mas aquele homem não era bobo. Se a gente olhar o aspecto histórico, a gente vai perceber que Jesus estava vindo da Galileia, estava indo para Jerusalém. E nessa caminhada rumo a Jerusalém, Jesus com os seus discípulos não estavam caminhando sozinhos. Tinha uma grande multidão junto com Jesus. E conversando e falando. E enquanto Jesus caminhava, ele ensinava. Ele não ensinava apenas sentado, ele não ensinava apenas dentro de casa, mas ele ensinava em todos os lugares. Ele aproveitava as oportunidades. Paulo diz em Efésios capítulo 5 que nós não devemos perder as oportunidades. Nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? É como se você pagasse pelo tempo. E como é que a gente vai remir o tempo? Será que o tempo é vendido? Se você trabalha de empregado, você está vendendo o seu tempo. Além das suas habilidades, você está vendendo o seu tempo. Como é que eu vou comprar o tempo? Eu vou aproveitar ele ao máximo. E a gente vê Jesus aqui aproveitando ao máximo o tempo que ele tinha. Por 3 anos Jesus andou com seus discípulos e ensinou, pregou, libertou, curou e fez a obra da redenção. Mas como a gente já viu, Jesus antes da fundação do mundo já estava aqui. Ele criou esse mundo, ele ficou aqui até que ele foi levado à direita do Pai e foi glorificado. Mas esse homem, apesar de perder a sua visão, ele não perdeu o seu bom senso. Jesus estava vindo da Galileia e eles atravessavam o Rio Jordão lá em cima. Na Galileia, eles atravessavam o Rio Jordão e desciam ao lado do Rio Jordão. Em Jericó, eles atravessavam o Rio Jordão de volta para subir para a cidade de Jerusalém. Se eles continuassem seguindo o Rio Jordão, eles iam chegar no Mar Morto. Mas ali eles atravessavam o Rio Jordão. Aquela travessia do Rio Jordão era muito importante. Quando o povo de Deus foi libertado do Egito, Moisés conduziu aquele povo para entrar na Terra Prometida. Mas ele não pôde entrar na Terra Prometida. Quem levou o povo para entrar na Terra Prometida foi Josué. E onde é que eles atravessaram o Rio Jordão? Na frente de Jericó. Quando Elias, o profeta, ele foi elevado com carros de fogo para a presença de Deus e está lá com o Senhor, ele atravessou o Rio Jordão na frente de Jericó. Elias foi tirado, a capa dele caiu, Eliseu entendeu que Deus iria dar a porção dobrada do seu espírito para ele, não porque Eliseu era orgulhoso, ou porque Eliseu era alguém que se achava superior a Elias. Não, porque Eliseu entendeu que ele era tão pequeno, que para ele fazer a obra que Elias estava fazendo, ele precisava da porção dobrada da parte de Deus. Deus viu o coração de Eliseu. E aí Eliseu pega aquela capa, chega naquele rio onde ele atravessou a pé, em pé enxuto, porque Elias chegou e bateu naquele rio, e o rio se abriu, e ele passou em terra seca, que nem o povo de Israel passou pelo mar. Eliseu chega diante do rio Jordão, agora com a capa na sua mão, e ele pega aquela capa, dá uma torcida e bate na água, e diz: onde é que está o Deus de Elias? E o rio se abre. Eliseu atravessa de novo o rio Jordão, na frente de Jericó, em terra seca.
Quando o povo de Deus passava por aquele lugar, o que vinha na memória? Quando a gente começa a falar sobre algumas coisas, não vem na memória da gente algumas coisas que aconteceram com a gente? Se eu falar de comida aqui, por exemplo, você vai lembrar de churrasco, talvez o que você comeu no almoço, talvez se você comeu pimentão, ainda você esteja arrotando o pimentão, diz que pimentão é bom para a memória, né? 2 dias depois a gente lembra dele ainda. E a gente começa a falar sobre comida, você lembra de pizza, você lembra de pastel, você lembra de comida que você pede e eles trazem na sua casa. Cada assunto vai trazendo outro que a gente viveu. E quando eles passavam naquele lugar, naquele rio, naquele lugar, eles lembravam o que aconteceu ali. Aquela coluna de pedra que Josué mandou um de cada tribo tirar do meio do leito do rio e colocar sobre os ombros e carregar para o outro lado do rio, e fez ali um monumento para que todo mundo que passasse por ali se lembrasse: Deus abriu o rio Jordão e o povo dele passou por aqui. Aqui está a coluna de memorial do que aconteceu. Um memorial é importante para a gente lembrar o que aconteceu. Quando a gente toma a ceia do Senhor, a gente lembra do que Jesus fez, certo? Quando você vê um sinal, como uma cruz, você lembra o que aconteceu numa cruz. Naquele mesmo dia, 2 outros foram mortos, mas as cruzes deles, cruz credo. Mas a cruz de Jesus, o sofrimento de Jesus, quem foi crucificado naquela cruz, é isso que para nós é um memorial, certo? Não adoramos a cruz, nem nos prostramos diante da cruz, mas nos prostramos diante do Senhor Jesus, que não ficou na cruz nem no túmulo, que venceu. Então, o povo descia, ia para Jerusalém, e eles tinham que passar por Jericó. Um dos fatos é que eles não gostavam de atravessar as montanhas de Efraim. Talvez por causa da estrada, talvez não fosse tão adequada, tão plana para eles caminhar, como a beira do rio Jordão. E tinha água para tomar, para dar para os animais da viagem. Então havia mais fresquinho, havia muitos benefícios caminhar à beira do rio Jordão. Agora, quando eles iam para Jerusalém, o que eles iam fazer em Jerusalém? Algumas coisas eram importantes dentro do culto daquela época. Uma delas era levar a oferta. Outra coisa que Deus mandou fazer era dar ofertas e esmolas para os pedintes. Em Jerusalém tinha um monte deles. Agora, o cego de Jericó, ele sabia disso. E ele não senta na praça principal de Jericó. E ele não senta na porta de saída da cidade de Jericó, porque lá podia sentar outro cego. Ele senta na porta de entrada da cidade, porque assim que a pessoa chega, ela lembra que ela vai dar esmola, ele vê o cego, então ele perdeu a visão. Mas ele não perdeu a audição, e ele não perdeu a razão. Ele não era bobo. Quando a oportunidade chega na nossa mão, nós temos que agarrar. Aquele cego, ele era surdo, mas não era bobo. Ele ouviu falar sobre o milagre que Jesus fez lá em Jerusalém, curou um cego de nascença. E ele já tinha a capacidade de enxergar. Ele sabia o que era enxergar. Ele não era surdo e não era bobo. Aí, de repente, vem uma multidão. Imagina que nós estamos descendo lá da Galileia, somos galileus, moramos lá pertinho de Jesus, e a gente está lá, uma sacola nas costas, o burrico andando junto, e a gente vai conversando sobre diversos assuntos. E o cego está ali, como diz o mineiro, só assuntando, só prestando atenção. Esmolinha, esmolinha, pelo amor de Deus. Esmolinha, pelo amor de Deus. E está ali. E aí ele pergunta: quem está passando?
Ah, é um povo lá de cima. Mas quando Jesus estava no meio daquela multidão, eles não tinham como identificar a multidão, eles tinham como identificar quem estava lá no meio. Perceberam? Ele ficou atento, aguardando que Jesus passasse ali. E vocês sabiam que foi a última vez que Jesus passou por Jericó? Ele subiu para Jerusalém, em Jerusalém ele foi preso, maltratado, crucificado. Aquela foi a última vez que Jesus passou por Jericó. E o cego não deixou a oportunidade passar batido. Ele era cego, mas não era bobo, nem surdo. Nós temos que aproveitar as oportunidades. E quando as oportunidades chegam na nossa mão, o que a gente tem que fazer? Agarrar elas. Quando Jesus manda chamar o cego, por que ele manda chamar o cego? Porque na conversa e nas palavras deles inicialmente, ele não conseguia ouvir, porque tinha muita gente perto dele e o pessoal estava conversando. E Jesus dormiu em Jericó naquele dia, na casa de Zaqueu. O texto que segue, na sequência aqui você vê Jesus, e provavelmente já era de tarde, porque você não vai pedir pouso na casa de ninguém de manhã. O restante da caminhada aí dá para você chegar em Jerusalém ainda. Então já era tarde. Agora, a atitude desse cego de ficar o dia inteiro ali, naquela porta da cidade, é a atitude de alguém que tem perseverança. Não é alguém que vai lá, tenta pegar um peixe, não deu beliscada nenhuma, ele já desiste, já guarda a sua vara e o anzol, joga as iscas dentro da água e quem sabe amanhã vai dar algum peixe. Não, ele ficou o dia inteiro. Já era o fim do dia. E talvez Zaqueu correu adiante deles para subir naquele sicômoro, justamente porque ele também trabalhava na entrada da porta da cidade. Quem cobrava impostos ficava sentado na entrada da cidade. Quando você entra na cidade, você vai vender algum produto, como quando você sai de um estado e vem para o outro, tem as aduanas, tem ali o posto fiscal. Zaqueu era o quê? O chefe do posto fiscal. E onde é que Zaqueu trabalhava? Perto daquele homem cego. E você sabe por que Zaqueu queria conhecer Jesus? Porque ele conhecia o cego. Quando aquele cego percebeu que Jesus não estava ouvindo ele, e as pessoas ainda querendo calar a boca dele, está incomodando, para, deixa o mestre, deixa o mestre. O que ele fez? Falou mais alto. Será que nós estamos dispostos a gritar mais alto quando nós não estamos sendo ouvidos? Não é que Deus seja surdo, mas é que às vezes o nosso milagre não está chegando. Será que nós estamos dispostos a clamar em alto e bom som? Será que estamos dispostos a gritar e a chorar e a lamentar na presença de Deus? Mas será que às vezes alguém pode dizer assim, puxa, mas chorar na presença de Deus e derramar lágrimas de fato, de verdade, será que é necessário tanto? Olha o que o irmão de Jesus escreve. Tiago, capítulo 4. Tiago dá alguns conselhos interessantes para a gente. Tiago, capítulo 4, ele diz o seguinte, a partir do versículo 8. Achegando-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. Vós que sois vacilantes, purificai o coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. O vosso riso se transforma em lamento, e a vossa alegria em
tristeza, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 8 ao 10. Às vezes a gente não consegue nada da parte do Senhor porque nós pedimos assim meio que, pois é, se o Senhor der eu vou ficar feliz, mas se o Senhor não der também, eu também vou ficar, tá, beleza, do jeito que o Senhor quiser. Sabe por que Deus não vai dar? Porque quando Ele der, se Ele der, a gente não vai ser agradecido. E ia acontecer mesmo. Concorda comigo? Ia acontecer mesmo. Ele ia dar mesmo, porque Ele é bom, então Ele ia dar mesmo, ia dar tudo certo mesmo. Então, a gente nem precisa lamentar, nem precisa chorar. Agora me diga uma coisa, vocês que são pais, mãe, e mesmo nós sendo filhos, a gente sabe disso. Quando o filho chora, ele mama. Será que Deus não se interessa por nós? Será que Deus, de fato, não se interessa? Não é que a gente agora vai manipular Deus, mas se aquilo que nós estamos pedindo, Tiago capítulo 4 fala assim que a gente pede e não recebe, porque pede mal, transforma desejo em necessidade. Agora, se aquilo que a gente está pedindo é algo justo, é algo correto, é algo que vai honrar a Deus, é algo que vai trazer suprimento para os nossos, por que não clamar e chorar? Ou será que a gente vai fazer que nem o povo de Israel começar a reclamar de Deus? Concorda comigo? Eles reclamaram de Deus. Por que Deus tirou a gente do Egito para a gente sofrer nesse deserto? Agora, em lugar de reclamar, murmurar, se a gente clamar e chorar diante de Deus, Senhor, nós precisamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Quando eles estavam no Egito, eles começaram a clamar e a chorar. E aí, quando Deus aparece para Moisés, ele diz assim: eu ouvi o lamento do meu povo e desci para ver e para libertá-los. E agora eu vou mandar você para você ser o instrumento da libertação. Então Deus ouve o clamor, Deus ouve o choro. E Jesus ouviu o choro, a gritaria daquele cego. Ele era surdo. Ou ele era cego? Ele era cego. Mas ele não era surdo, não era bobo, nem preguiçoso e nem mudo. O que nós temos, que nós podemos usar? Temos que clamar, temos que nos prostrar diante do Senhor. É Ele que vai trazer a solução, mesmo que no final Ele ainda nos honre com a sua palavra. Ele disse o que para aquele cego? A tua fé. Jesus, Ele é tão bom, que mesmo sendo Ele que cura, Ele ainda dá um tipo de um empurrão na gente, assim, olha, como você tem fé. Motiva. É Ele que curou. Concordam comigo? Quem é que deu a ordem de cura aqui? Quantas horas depois ele passou a ver? Não foi Jesus que deu a ordem de cura? Ele não passou a ver imediatamente? E por que ele agora elogia o Bartimeu? Jesus faz isso com a gente. Ele faz tudo e ele ainda diz: nossa, como você é talentoso. Você vai vencer, você vai conquistar. Por quê? Ele acredita mais na gente do que a gente mesmo. Ele responde fé, né? E ele responde fé, não necessidade. E quanto que a gente é insistente, é mais importante para ele do que aquilo que ele faz para a gente. E ser insistente diante de Deus, exercendo fé, é mais importante para Deus do que o milagre em si. É verdade. Ele mesmo opera.
Então, o que a gente pode aprender com essa lição? Que se a gente for persistente, esperar no Senhor, confiar no Senhor e agirmos conforme a vontade do Senhor, nós vamos alcançar. Ele vai contemplar a nossa fé. Quando fala sobre Jesus, o profeta Isaías diz que ele não iria apagar nem um pavio que fumega. Talvez a nossa fé seja tão fraquinha que parece só aquela fumacinha que está saindo do pavio, sabe? A gente já não tem mais nenhuma chama de fé, nem brasa de fé sobrou. A gente não acredita em mais nada praticamente, mas ainda sobrou aquela fagulha, assim, aquela fumacinha de fé ainda. O profeta Isaías diz que ele não vai apagar a torcida que fumega, o pavio que está fumegando. E ele não vai esmagar a cana quebrada. Quando um gado, trator, carro passa por cima do trigo, a cana do trigo quebra. Mas dali a pouco, ela revigora de novo e levanta. Agora, se você pegar lá e fazer isso aqui, ó, você destrói, você esmaga, aí ela morre. Então, Jesus não veio para esmagar a cana quebrada e nem apagar a torcida que fumega. Seja a nossa fé como aquela fumacinha que sai do pavio, quando a gente apaga a lamparina, quem lembra da lamparina ainda? Ou a vela, fica aquele... Ou a nossa fé esteja quebrada, a gente está quebrado, mais quebrado que arroz de quinta, nem arroz de terceira, só quirelinha. Mesmo que a nossa fé esteja desse jeito, se nós confiarmos e se nós buscarmos diante dele, ele vai ouvir. Mas nós precisamos saber o que nós queremos. Aquele cego, quando chegou perto de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Será que Jesus agora era cego? Ele não viu que o cara era cego? O que vocês acham? De repente o cego pudesse dizer assim: não, eu só queria a tua atenção, Jesus. Ou eu queria que o Senhor me desse uma cobertura aqui, com a cadeira almofadada, para eu sentar aqui na porta da cidade para poder fazer mendicância. Eu queria que o Senhor me desse a habilidade de pegar uma moeda e ver, né, se é de R$1, se é de 50 centavos, ou é de 25. Não. Ele sabia o que estava pedindo. E ficou feliz de receber. O texto diz que ele continuou, entrou na cidade, ele largou aquele lugar de mendicância. Por que ele largou aquele lugar de mendicância? Será que ele não precisava de recursos para sua família e para sobreviver? Só que ele encontrou algo mais precioso. Quando a gente encontra Jesus, e Jesus responde à nossa fé, ele nos dá algo que satisfaz a alma. Amém? Vamos ficar de pé, fazer de conta que está terminando? E vamos clamar a Deus. Cada um de nós tem um ponto específico que nós precisamos da graça de Jesus. O propósito da igreja é salvar almas. Salvar vidas. É um desejo real e verdadeiro, né? Eu creio que deve ser a vontade de cada um. Eu sei que tem milhares de pessoas nessa cidade aqui, milhares e milhares de pessoas. Não é 2 pessoas. Que se morrer hoje, está perdido eternamente. Mas se tiver um encontro com Jesus, às vezes
vai ser usado você. Porque quando Jesus disse, ele começou a gritar, Jesus então parou, mandou que o trouxessem. Ele não foi caminhando sozinho. Imagina o cego caminhando no meio da multidão, vai trombar em todo mundo. Vai trombar nas pedras, nos objetos que tiver na frente, vai atropelar criança, vai bater no cavalo. Vai para a direção contrária até muitas vezes. Se bem que dá para ouvir, né? A voz dá para ir mais ou menos assim, seguindo a direção certa, né? A dona Santa teve uma dificuldade na visão. É bom ficar sem enxergar direito, dona Santa? É bom que é uma ruindade, né? Então a dona Santa sabe um pouquinho o que era para aquele cego, o que ele estava enfrentando. Mas quem levou aquele cego até Jesus foram pessoas. E quantas pessoas estão vivendo à nossa volta que são cegos espirituais? O coração está cego. Os olhos do coração não enxergam Jesus. Precisam de salvação. Então vamos orar e vamos clamar, não somente hoje, mas eu quero desafiar vocês a continuar clamando. Aquele homem estava no final do dia lá, ele continuava lá na porta da cidade. E é bem provável que Zaqueu conhecia ele, porque ele trabalhava no mesmo lugar. Ele era o chefe da cobrança de impostos. Mas naquela noite ele hospedou Jesus. E a vida dele foi transformada. Então, talvez o milagre que pode acontecer na vida de alguém é só um trampolim para que outros se convertam. Porque tem gente que só vai se converter se vê que Deus continua sendo o mesmo Deus que faz milagres hoje. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, nós aprendemos lições preciosas contigo e com a tua palavra. Lições preciosas como a lição que o Senhor deixou naquela cidade de Jericó, ao curar aquele cego, o Bartimeu, e também salvar o Zaqueu. Assim, Senhor, também Tu tens o poder de agir na nossa cidade, na nossa família, nas necessidades que cada um de nós apresenta diante de Ti. Aquele homem, quando trazido diante do Senhor, ele permaneceu firme na decisão de retornar a ver, e o Senhor contemplou a sua fé. O Senhor é quem fez o milagre, mas o Senhor mesmo assim motivou a fé daquele homem. Senhor Jesus, que nós possamos apresentar não somente diante de Ti as nossas necessidades, mas também ter fé que o Senhor é poderoso para curar, para libertar e para atender as preces que fazemos e o pedido que fazemos diante de Ti. Atende-nos, Senhor. Eu sei que cada um dos meus irmãos e irmãs que estamos aqui reunidos, cada um deles tem sua própria necessidade. Assim como aquele cego tinha necessidade de voltar a enxergar, Zaqueu tinha necessidade de mudar de vida para ser salvo. Senhor amado, cada um de nós tem a sua necessidade específica. Que cada um de nós possa, Senhor, colocar diante de Ti coração, a mente, com perseverança, sabendo que no seu tempo, no tempo do Senhor, que é o melhor tempo para a nossa vida, o Senhor vai nos ouvir. Mas não queremos desistir e nem abandonar essa jornada de continuarmos buscando o Senhor e buscando a Tua ajuda. Senhor Jesus, nos contempla a fé, atende nossas orações e responde-nos para a glória do Senhor mesmo. A Ti, Senhor, daremos toda a glória, honra e louvor, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém.